Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 21. Alimentos saudáveis. Curambong, New South Wales, 10 de março de 1900. No decorrer da noite passada, muitas coisas me foram reveladas. A confecção e venda de alimentos saudáveis requererá atenta consideração acompanhada de oração. Há em muitos lugares, muitas mentes a quem o Senhor, por certo, concederá o conhecimento da confecção de alimentos saudáveis e apetitosos, se ele vir que irão usar esse conhecimento da maneira correta. Estão-se os animais tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento cárneo tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos, para que os homens e mulheres não tenham que comer carne. O Senhor ensinará muitos em toda parte do mundo a combinar frutas, cereais e verduras numa alimentação que sustenha a vida e não produza doença. Os que nunca viram as receitas dos alimentos saudáveis que agora há à venda procederão inteligentemente como experimentar os alimentos que a terra produz e ser-lhes-á concedido entendimento no tocante a esses produtos. O Senhor lhes mostrará o que fazerem. Aquele que concede habilidade e sabedoria ao seu povo numa parte do mundo, concederá habilidade e sabedoria ao seu povo noutras partes do mundo. É seu desígnio que as preciosidades alimentares de cada país sejam preparadas de forma tal que possam ser usadas nos países a que se destinam. Assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo, em diferentes lugares, habilidade e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Esses alimentos deverão ser feitos nos diferentes países. O seu transporte de um país para outro torna-os tão dispendiosos que os pobres não podem adquiri-los. Nunca convirá confiar nos Estados Unidos para o fornecimento a outros países de alimentos saudáveis. Grande dificuldade haverá para não sofrer prejuízos com os artigos importados. Compete-nos ser sábios no preparo de alimentos saudáveis, simples e baratos. Muitos dentre o nosso povo são pobres e devem ser produzidos alimentos saudáveis que possam ser supridos a preços que estejam ao seu alcance. É desígnio do Senhor que as pessoas mais pobres de cada lugar se supram de alimentos saudáveis e baratos. Em muitos lugares deverão ser instaladas indústrias para a confecção desses alimentos. O que constitui uma bênção para a obra num lugar, sê-lo-á também noutro onde o dinheiro é mais difícil de ganhar. Deus está atuando em favor de seu povo. Ele não quer que fiquem sem recursos. Está reconduzindo-os ao regime alimentar fornecido originalmente ao homem. Esse regime deve consistir em alimentos feitos com produtos que ele proveu. Os produtos principais usados na confecção desses alimentos serão frutas, cereais e frutos oleaginosos, mas várias raízes também serão usadas. Os lucros obtidos com esses alimentos deverão provir em grande parte do mundo e não do povo do Senhor. O povo de Deus tem que sustentar a sua obra. Deverão penetrar em campos novos e instalar igrejas. Sobre eles recai a responsabilidade de muitos empreendimentos missionários. Nenhuma obrigação desnecessária deverá sobre eles pesar. Para o seu povo, Deus é um arrimo presente em todo o tempo de necessidade. Grande cuidado deverá ser exercido pelos que preparam receitas para as nossas revistas de saúde. Alguns dos alimentos especiais que são agora preparados poderão ser melhorados e os nossos planos referentes ao seu uso terão de ser alterados. Algumas pessoas têm abusado dos pratos que contêm frutos oleaginosos. Algumas me têm escrito dizendo: não podemos usar alimentos que contenham frutos oleaginosos, que deverei usar em substituição da carne.
Uma noite me pareceu estar perante um grupo de pessoas, dizendo-lhes que as nozes são por elas usadas em quantidade demasiada no preparo dos alimentos, que o organismo não as pode suportar quando usadas na quantidade em que aparecem em certas receitas apresentadas, e que se fossem usadas em menor quantidade, os resultados seriam mais satisfatórios. O Senhor quer que os que vivem em países onde é possível obterem-se frutas frescas em grande parte do ano se compenetrem da bênção que têm nessas frutas. Quanto maior for o uso que fizermos de frutas frescas, tais como são apanhadas da árvore, maior será a bênção. Algumas pessoas, depois de adotarem regime vegetariano, voltam ao uso da alimentação cárnea. Isso é grande insensatez e revela a falta de conhecimento da maneira de prover o alimento que substitui a carne. Escolas culinárias dirigidas por instrutores hábeis deverão ser instaladas nos Estados Unidos e noutras terras. Tudo quanto nos for possível fazer deverá ser feito para mostrar ao povo o valor da reforma do regime alimentar. A produção de alimentos saudáveis. Em todos os nossos planos, devemos lembrar que a obra do alimento saudável é propriedade divina e que dela não deve ser feita especulação financeira para lucro pessoal. Ela é uma dádiva divina para o seu povo, e os lucros deverão ser usados para o bem da humanidade sofredora de toda parte. Alguns dos nossos irmãos fizeram um trabalho que causou grande dano à causa. O conhecimento dos métodos de produção de alimento saudável que Deus concedeu ao seu povo como meio de auxiliar a manutenção da sua causa, esses homens os revelaram a negociantes mundanos que os estão utilizando para a obtenção de lucro pessoal. Venderam os bens divinos em troca de lucro pessoal. Os que assim revelaram os segredos de que eram possuidores relacionados com a preparação de alimentos saudáveis traíram um legado divino. Ao verem o resultado dessa traição de confiança, alguns lamentarão amargamente o não haverem deixado sua própria orientação e esperado que o Senhor guiasse os seus servos e executasse os seus próprios planos. Alguns dos que se apossam desses segredos planejarão embaraçar o departamento de alimentação do nosso sanatório e, por meio da falsidade, enganarão os que o dirigem, prejudicando-os. O negócio dos alimentos saudáveis não deve ser tomado por empréstimo ou roubado dos que, na sua gerência, se empenham por fomentar e fazer avançar a causa de Deus. Eu tenho uma admoestação para os que possuem conhecimento dos métodos de produção dos alimentos saudáveis especiais, elaborados em nossas fábricas. Não devem eles usar o seu conhecimento com propósitos egoístas ou de maneira a desonrar a causa. Tampouco devem divulgar esse conhecimento. Tomem as igrejas a seu cargo este assunto e mostrem a esses irmãos que semelhante procedimento é uma traição de confiança que trará descrédito sobre a causa.